Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu sou o Leonardo aqui da CNPJ BIS e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho a ferramenta e alguns dos benefícios em estar utilizando aí para prospecção de clientes, busca de novas empresas. Só um momentinho que eu vou compartilhar a tela aqui, certo? Então hoje a CNPJ BIS ela tem mais de 5 anos auxiliando empresas a encontrarem novos clientes, né, na prospecção B2B. Esse número aqui na nossa tela principal, ele informa quantas empresas estão abrindo em tempo real no Brasil hoje, né? Então a gente está vendo ele aumentando conforme a gente está conversando aqui. E esse é o primeiro, né, grande diferencial da CNPJ BIS no mercado. A gente tem acesso à base em tempo real da Receita Federal. A empresa abriu, disponibilizou, a gente já recebe essa informação. Inclusive, essa é uma grande vantagem que o iFood, que é um dos nossos maiores clientes, utiliza. Eles querem saber que restaurantes que estão abrindo no Brasil, né, nesse momento que a gente está conversando aqui. Então, a gente tem uma base atualizada aí em tempo real, inclusive de empresas que estão recém abrindo, né? Para o iFood, ele quer ser o primeiro a fechar a parceria com um restaurante que recém abriu, né? Por exemplo. Tem outros clientes, cada um tem a sua estratégia e essa é apenas uma delas, tá? Então, a gente tem, já vou falar um pouquinho, o CRM integrado, que ele já está incluído, né? No valor de quem faz a assinatura. Já vou falar um pouquinho sobre isso também em que aqui, por exemplo, você pode ver o Kanban e os movimentos aí de oportunidades dentro do funil, a negociação avançando e você consegue fazer isso arrastando, né, bem fácil. Coloca lembretes, dashboard comercial, valores de negociações, e relatórios, enfim, eu já vou falar sobre isso também em detalhe. Então, clicando aqui em entrar, a gente já enxerga, né, as quatro grandes ferramentas que a CNPJ BIS tem hoje. Primeira, um filtro de empresas, em que eu transformo empresas, vamos chamar de frias, em empresas esquentando esses contatos um pouco, né? Eu já vou falar sobre isso também. Então, uma empresa que tem um contato de contabilidade ou que não esteja ativa, enfim, tudo isso dentro do filtro de empresas você consegue estar escolhendo, selecionando, filtrando da forma que a gente dá as dicas aqui, né? Para que você tenha sucesso. Com as dicas certas, você consegue esquentar uma lista ao ponto de fazer contatos e ter mais de 80% de assertividade, de cair dentro da empresa e muitas vezes falando direto com o dono, né? A gente também tem o CRM completo, como eu falei antes, e automação inteligente, né? Que é uma automação de WhatsApp e de e-mail. Nessa automação, a gente chama a pessoa pelo nome do sócio ou pelo nome da empresa, né? Usando a razão social. E isso tem dado uma taxa de abertura de e-mails acima de 40%, 45%, porque a pessoa enxerga no campo assunto, por exemplo, a razão social dela, né? O lead. E isso causa curiosidade, a pessoa quer abrir aquele e-mail para ver do que se trata. Mesma coisa no WhatsApp, a gente começa as conversas falando: Olá, tudo bem? Falo com o nome do sócio, né? Então a pessoa, nossa, quem quer falar comigo? E ela interage. No interagir, o WhatsApp já considera que não é spam, né? Então a nossa automação, seja de e-mail ou por WhatsApp, ela é personalizada e isso evita muito bloqueio, tá? Então, começando aqui falando de filtro de empresas, a gente tem como escolher quinais, naturezas jurídicas. A recomendação é que você sempre comece focado. Nunca começa já colocando um monte de KNAI, um monte de porte, sabe? Foca o teu trabalho para você poder medir o resultado depois. Tá? Então aqui, por exemplo, eu posso colocar, sei lá, né, advogados. Vamos colocar aqui, advogados. Nunca marquem filial, tá, pessoal? Evitem, pelo menos, a não ser que o teu trabalho seja específico sobre isso. E nem atividade secundária. Marcar esses dois campos vai fazer com que o teu trabalho de prospecção ele seja pouco assertivo. Atividade secundária, às vezes a empresa nem faz mais isso, né? E filial, nossa automação, por exemplo, vai falar mais de uma vez com a mesma empresa, e isso a empresa vai achar estranho. Por exemplo, né? Então, MEI também é um trabalho muito específico, EPP e sem enquadramento também. Entende que a gente recomenda que sejam feitos três tipos de trabalhos aqui. Um com MEI, se é o teu público, teu ICP, o teu perfil do teu cliente ideal. Outro com microempresa, né, específico, que é onde você sempre encontra o sócio, né? É muito bom trabalhar com microempresa por isso. Quase sempre, né? Mais de 90% de chance. EPP e sem enquadramento tem que ser um trabalho separado, porque são empresas maiores, em que você nunca vai falar com, quase nunca vai falar com o sócio naquele número de WhatsApp, por exemplo, né? Então é um trabalho diferente. Ao invés de chamar pelo nome, a gente vai, oi, falo com a empresa
razão social, a abordagem é diferente, né? Então, por exemplo, aqui eu marquei ME, sempre por padrão vem empresas ativas, você pode colocar capital social. Na razão social, poxa, eu queria que tivesse, sabe, uma palavra específica assim na razão social, você coloca a palavra aqui e ele vai filtrar empresas que tenham aquela palavra, além do KNAI, que tenham aquela palavra na razão social. Região, qual que é a recomendação? Sempre trabalhar por cidade, tá? Independente, nunca estado, tá? Por quê? Porque por cidade você consegue colocar DDD. E quando você coloca DDD, você esquenta essa lista para evitar pegar uma empresa que esteja na cidade de São Paulo e a contabilidade seja em Belo Horizonte, tá? Então isso é outra dica. Com relação a tempo de abertura, foque teus esforços sempre em empresas até 3 anos. Isso no começo, tá? Não é regra. Ah, mas eu gostaria de trabalhar com empresas acima de 3 anos. Tudo bem, mas saiba que acima de 5 anos os dados não estão mais tão atualizados. Mas a gente esquenta, né, pessoal? Como eu estou falando aqui, a gente arranja formas de esquentar esses contatos, vamos dizer assim. Então, nesse caso, eu quero fazer automação de e-mail de WhatsApp. Eu marco celular e e-mail e não quero receber contatos de contabilidade. Esses três aqui sempre tem que marcar, tá? Principalmente com empresa, sempre, não é principalmente com empresa acima de 5 anos. Você sempre marca. E esse último, então, é o mais importante de todos, que é para você não pegar empresas repetidas, tá? Marcou? Eu quero, por exemplo, aqui todos os advogados de São Paulo, capital? Não. Só até 3 anos. Clico em aplicar filtro e ele vai me dizer quantos advogados tem com a firma, né, com a data de abertura até 3 anos. 467. A gente sempre recomenda que vocês salvem o filtro, para na próxima vez vocês saberem o que foi marcado certinho. Se tiver um time de pessoas, compartilhe o filtro, para a pessoa também poder saber qual que é a melhor pesquisa, com base no que a gente está falando, por exemplo, né? Daí você avança e diz quantas você quer desse número. Nesse exemplo, eu vou pegar só uma. Você pode comprar unitário ou o valor da quantidade. Isso daí são créditos, tá? A compra de créditos, o que que é? É uma lista de Excel. Então, a gente chega até a 1 centavo a partir de 150 mil CNPJs, que são créditos, né? Vai pagar 1 centavo. Só que você vai receber apenas uma lista em Excel. Você vai ter que fazer todo o trabalho braçal. E hoje a automação, ela evita que isso aconteça e dá muito mais organização na tua vida, muito mais velocidade nas tuas negociações, né? Então, o ideal é clicar, escolher quantas empresas você quer, você tem um plano por assinatura daí, e clique em download, tá? Então, assim, se você tem créditos disponíveis, daí você vai clicar em download da lista, se não, você tem assinatura, né? Você vai jogar para o CRM. Quem tem assinatura também pode baixar em Excel para fazer um trabalho de envio de SMS, por exemplo. Tá? Aqui eu vou importar para o CRM, eu digo na conta de quem que eu quero jogar essa empresa, essas empresas. Eu posso ter um time aqui em que eu distribuo 1.000 empresas igualmente, e quando eu clico em concluir, eu já vou falar de automação, mas já vou dar uma, dar uma dica aqui. Quando eu clico em concluir, vocês já devem ter, pelo menos, né, uma automação no CRM para que já comece a ser enviado automaticamente quando esses leads agora, ó, cliquei em concluir quando esses leads entrarem lá no CRM. Olha aqui, né? Chegou aqui, furtado a arquitetura, por exemplo, já está rodando a automação para ele. Esse é o grande diferencial. Ah, mas Leonardo vai mandar para 1.000 empresas que eu coloquei na fila? Não, ele vai obedecer uma cadência. Então, aqui eu clicando em sincronizar o WhatsApp, ó, uma mensagem a cada 1 minuto. Pode ser, eu recomendo que seja um pouco. Essa aqui é um modo teste que eu tenho. Uma mensagem a cada 3 minutos para um número quente é ok. Tem clientes que fazem uma mensagem a cada 1 minuto, e como o número de WhatsApp ele faz e recebe muitos contatos, ele acaba não sendo bloqueado. Ainda com relação a bloqueio, a nossa automação, como chama pelo nome, e cada mensagem é enviada né, é um a um, o WhatsApp ele considera spam quando você manda o mesmo texto para vários números desconhecidos. Isso não acontece quando você está na CNPJ Bis. Você vai fazer um envio personalizado. Cada mensagem é personalizada, né? Leonardo, nunca vou ser bloqueado no WhatsApp? Não. O único WhatsApp que nunca bloqueia é aquele que você paga lá para a Meta, 60 centavos por mensagem enviada, né? Que vai no cartão de crédito, inclusive. Mas é caro, uma prospecção mais cara. Então, esse é o único que não bloqueia, né? Então, das outras formas, com o WhatsApp Business, por exemplo, você consegue estar
fazendo nessa cadência, e o número sendo o número que é utilizado para receber também contatos, no fim dá tudo certo, né? Mas o risco sempre existe de bloqueio. Você consegue fazer um calendário de disparo e dizer em que momento, em que horários que você quer que seja enviado o WhatsApp, né? Ele para de enviar nesse horário, retoma no outro horário, então ele vai obedecendo essa cadência. Você não precisa se preocupar que ele retoma automaticamente. Tá? E-mail também, você sincroniza aqui dentro da plataforma e colocando os ajustes de quantos e-mails devem ser enviados por minuto, né? Enfim, e daí depende muito da capacidade do teu servidor de e-mail, tá? Se o teu servidor de e-mail permite enviar eu conheço alguns que é 500 por dia, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente sempre dá as dicas, e eu também não, né, não recebo comissão de nenhum, mas no mercado tem bastante servidor de e-mail disponíveis, e alguns deles 500 por dia, outros 2.000, né? Isso é só analisar e perguntar para o teu servidor de e-mail qual é esse o volume. Os gratuitos, claro, daí você está indo para 50 por dia, 100 por dia, né? Tá? Então você ajusta esse envio aqui e limite diário para não ter problema. Com relação a CRM ainda, então aqui é a etapa Leads, que é o começo do funil, em que você vai clicar aí nas empresas e vai poder ver, né, que aqui no caso João Eduardo Lima Furtado é o sócio, o e-mail é João Eduardo, o e-mail é dele e com certeza esse WhatsApp também é dele, né? Então a automação ia rodar muito bem com ele, principalmente porque eu falei, lembra da microempresa? Microempresa, a maioria é esse exemplo aqui. Você fala com o dono mesmo. Por isso que a automação ela roda muito bem para microempresa, fazendo as perguntas por nome, né? Você pode fazer com empresas maiores, o MEI e a microempresa é muito bom chamar pelo nome do sócio. Já EPP e demais, que é sem enquadramento, você vai olá, falo com razão social da empresa. É outra abordagem, dá certo igual, né? Então, atividades, você consegue registrar atividades. Então, me liga amanhã, né? Daí você coloca ligar, coloca a data para ligar para essa empresa amanhã. Quando você registrar isso dentro do CRM, lembrando que aqui tem mais dados da empresa, tá, pessoal? Clicando aqui, ele traz razão social, CNPJ, endereço, jogar no Google, tá? Ele abre mais informações, tá? Então, com relação ao lembrete que a gente estava com, ó, valores, termômetro da negociação. Você pode dizer que termômetro que está e depois filtrar só por aqueles que estão 4, 5 estrelas. Anotações, você está falando na ligação com a pessoa, ela diz, tem 5 funcionários, né? Você coloca lá, tem 5 funcionários e dá um tab e aqui ele já registra, sabe? Ao invés de anotar num pedaço de papel, anota aqui. Ou, claro, faz uma atividade, e aqui no caso eu vou editar essa atividade e coloco um relatório de visita aqui, né? Na descrição. Também dá. Então, em atividades, a gente tem as atividades do que precisam ser feitas, algumas concluídas, outras não. No começo do dia, todo mundo recebe, os usuários do CRM recebem um e-mail com compilado de todas as atividades do dia que eles têm para fazer, mas podem vir aqui no CRM para marcar como concluído, por exemplo, né, e editar essas atividades, eles vão concluindo, enfim, seguindo dessa forma. Tá? Então a gente tem equipes em que você consegue ter uma gestão de equipes, cada um só enxerga o que você seleciona que enxergue, tá? Relatórios. Então você consegue, deixa eu colocar aqui os últimos 3 meses, você consegue ver oportunidades ganhas, perdidas em vermelho, quanto cada um está performando, e isso aqui, claro, só enxergam os administradores do sistema. Atividades atrasadas, né, se houveram algumas, concluídas, é um dashboard mesmo, né? Então, aqui com relação daí a oportunidades, que quando eu estou aqui em leads e eu vejo, cara, o João Eduardo já me retornou, pediu proposta. Eu clico em gerar oportunidade, digo em que etapa do funil que eu quero jogar ele, né, que ele vá. E quando eu chego lá aqui ele já está aqui, ó, as etapas aqui da oportunidade, tá vendo? Essas etapas você consegue configurar, tá? Dá para ter 2 funis, dá para mudar nome, quantidade de etapa, isso está a critério de vocês. Uma coisa que eu não falei é que, clicando em WhatsApp, as conversas de WhatsApp de automação, elas estão aqui dentro e você consegue até interagir com a empresa. E-mail, manda e-mail por dentro da plataforma também, tá? Então, deixa eu ir aqui para oportunidades, que é esse aqui é o formato Kanban, que como nós vimos antes, você vai evoluindo aqui, né, conforme você vai negociando, ou formato lista. Formato lista é interessante, é igual Kanban, né? Cada um gosta de trabalhar de um jeito. A gente também trabalha com tags, o que é muito legal para você se organizar.
Então eu tenho uma tag leu e-mail, né? Já falando de automação. Quem leu o meu e-mail, que aqui eu acho que não vai ter ninguém que leu, mas quem leu o meu e-mail apareceria aqui. Então posso fazer um trabalho de segundo e-mail com eles, né? E isso é outra coisa que eu já vou entrar no assunto automação daqui a pouco. Então, com relação a oportunidades, eles vão ficar organizadas aqui dessa forma, em lista ou em Kanban. E depois a gente tem aqui a questão de automações, tá? E você cria as agendas, você pensa nas automações e a gente ajuda vocês a criarem. A CNPJ Bis, após vocês fazerem a assinatura, a gente juntos vai ajudar vocês com passo a passo, configurar, se precisar de ajuda, tá? O nosso pós-venda aqui é bem próximo. Então, por exemplo, eu tenho uma automação de e-mail. Nessa minha automação de e-mail, no caso aqui é quando ela vira uma oportunidade, eu quero que envie um e-mail, mas o ideal é lead, né? Virou um lead, eu trouxe lá do filtro, já quero que vá e-mail. Isso fica a critério de vocês. E eu estou usando um modelo aqui só para em formato de teste, que deixa eu ver aqui o meu outro aqui. Então, aos cuidados, nome completo da empresa. A taxa de abertura por utilizar um e-mail, e é raríssimo hoje no mercado conseguir, né, enviar um e-mail com a razão social da pessoa. Geralmente o e-mail é o mesmo para todo mundo. E na CNPJ Bis, não. Na CNPJ Bis você consegue personalizar o e-mail. E isso aumenta muito a taxa de abertura. No corpo do e-mail dá para chamar pelo nome, o nome do sócio, e colocar imagens, tá? É só clicar aqui, colocar imagens, editar. Eu não fiz nenhum tipo de edição aqui, que é mais aqui para a gente, nossa conversa, é importante saber que dá para usar tags, mas o e-mail é HTML. A criatividade é toda de vocês, tá? Então, outra coisa muito legal aqui é uma automação de e-mail, né? E quando o e-mail for enviado, a gente consegue criar um registro dentro do sistema de que essa empresa recebeu o e-mail, foi enviado, e depois, claro, como eu falei, leu o e-mail, né? Então, com relação aqui a ler o e-mail, já que eu estou falando, ó, eu tenho uma automação aqui que é ler o e-mail vai o WhatsApp. Quando a pessoa ler o meu e-mail teste, eu quero que vá um quê? Um WhatsApp, né? Então eu clico aqui, ler o e-mail. Olá, daí bom dia, boa tarde, ele puxa conforme o horário, tá? É primeiro nome do primeiro contato, ou João, como era o caso lá, né, naquele exemplo. Vi que você leu meu e-mail. Ficou com alguma dúvida? Ou vi que você leu meu e-mail. Posso te ligar? Ou vi que você leu meu e-mail. Estarei na região na semana que vem. Posso te visitar? Você prefere ir de manhã ou à tarde? Ou posso te mandar uma proposta? Enfim, a criatividade aqui é de vocês. Tem clientes que só recebem um e-mail informando, ó, fulano abriu o teu e-mail. E daí essa pessoa pega o telefone e liga na hora. Cada um tem a sua estratégia, né? Então, falando até de automação de WhatsApp, ela segue na mesma linha, tá? Então, aqui, WhatsApp, né? Como é que é feita a automação de WhatsApp, por exemplo? Em gerenciar. Quando eu não tenho nome, eu peço, olá, falo com a empresa, razão social da empresa, né? E quando eu tenho o nome, olá, falo com o João, que era o exemplo lá. Isso fica muito a critério, né, de cada um, e o texto, inclusive. Porém, a gente tem alguns clientes que, eu quero colocar um baita texto ali já de início. Isso não é bom, porque como o teu número é desconhecido para a pessoa, quando ela receber o teu baita texto que você enviar para ela, o que que vai acontecer? Para qualquer mensagem de número desconhecido, o WhatsApp sugere denunciar spam, bloquear ou ok. Quando a pessoa lê o teu texto e, nem quero isso, ao invés dela ignorar, ela vai clicar em bloquear, denunciar spam. Então não é bom. Entra numa linha de perguntar se fala, mais educada, né? E daí se ele disser sim, quem deseja? E daí a nossa sugestão aqui na CNPJ Biz é que você faça um áudio de 30, 40 segundos falando o que que você vende, o que que você oferece, para brilhar o olho mesmo, né? Ou né, ele está te ouvindo ali na hora. O texto também é bom, mas olha, nesse caso, humanizar o contato é melhor ainda. Tá? Então, com relação à assinatura, a gente tem os créditos que estão aqui no menu em cima e a assinatura. E daí, com relação a planos, eu vou deixar cada um de vocês realmente acessar e ver o que é que faz mais sentido para vocês. Né? A gente tem planos com uma conta de WhatsApp, você vai poder conectar um número e disparar. Eu tenho vários usuários com vários números. Então veja ali quantos números de WhatsApp você tem naquele plano. Créditos, o nosso primeiro plano dá 500 créditos, né? Mas ele já é 139, por exemplo. O plano seguinte já dá já dá 2.000 créditos por 269, sabe? Então, o nosso plano mais caro é o nosso primeiro plano. O segundo plano já entrega muito mais por um preço muito menor.
tá? Eu fico à disposição, espero que tenham gostado aqui do vídeo. Conta com a gente está aí é, sempre no WhatsApp, nos canais aí de atendimento, tá? Um ótimo dia, uma ótima tarde, né? Não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Até mais.